Então a palavra hoje é o que você está vendo. Porque o primeiro texto que o apóstolo nos deu esse ano, e também é o texto da Escola Shofar, que é o tema Iluminados, é Efésios 1,18, que diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Então, no primeiro Shabat, que foi sexta-feira agora, anteontem, o apóstolo falou sobre temos os olhos iluminados. Olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus. Olhar com amor. Parar e olhar nos olhos. Uma das coisas que as pessoas mais estão reclamando hoje em dia é que as pessoas estão andando na rua olhando para o celular. Estão em casa olhando para o celular. Estão em todo o tempo olhando para alguma coisa e às vezes não estão olhando nos olhos. Hoje eu estava vendo na televisão aquela dupla Maiara e Maraísa, ela foi atropelada porque o rapaz que estava no carro estava olhando para o GPS. E ela também estava distraída, olhando para outra coisa. E ela foi atropelada por causa disso, né? Então, olha como nós estamos hoje em dia. Nós não temos tempo, não paramos mais para olhar nos olhos. E quando você vai ganhar alguém para Jesus, você precisa mostrar para essa pessoa que você se importa com ela. Que o amor do Senhor pode entrar dentro dela. E isso ela precisa ver nos seus olhos. Então, será que nós temos tido esses olhos de compaixão, de amor, de graça? Ou será que nós temos mais olhos de crítica, condenação e julgamento? Como o apóstolo disse, né? E é verdade, quando a esposa está querendo fulminar o marido com os olhos, sem falar nada, né? Ela só dá aquela olhada. Ele foi comer alguma coisa que não era para comer, falou alguma coisa que não era para falar. E se você cutucar, ele vai falar: por que está me cutucando ainda, né? Então você só dá aquela olhada. E às vezes a gente tem tido muito esses olhos de condenação e de crítica. Mas o que será que eu estou vendo? O que eu posso ver com os meus olhos naturais? O que eu posso ver? Com os meus olhos naturais eu vejo tudo que está à minha volta, né? As formas, as cores, o tamanho das coisas, a profundidade. E com isso é que eu descrevo as coisas. Como que eu posso descrever? Eu olho no natural e falo, né? É pequeno, é grande, né, preto, é verde, que cor que é? Então, agora, e se eu sou daltônico? Dependendo do tipo de daltonismo, né, que existe alguns tipos, protanopia, deuteranopia, visão monocromática e vários outros, eu vou ver as cores diferentes. Então, eu vou descrever as coisas como eu estou vendo. E só para você ter uma noção, uma pessoa, quando vê essa imagem, é uma imagem normal, de lápis coloridos. Mas uma pessoa daltônica com esse tipo de pronatopia, que é, a pessoa não consegue ver o vermelho, e no lugar ela vai enxergar marrom, verde ou cinza. Então, olha como ela vai ver essa mesma imagem que você via antes assim, ela vai ver assim. Cinza, marrom e verde apenas, ela vai enxergar. Uma pessoa com a visão normal, ela vai ver que esse sofá é um sofá vermelho. Agora, uma pessoa com daltonismo, com deuteranopia, ela vai ver esse sofá verde. Então, a mesma imagem, as duas pessoas olhando para a mesma imagem, uma vai ver assim e a outra vai ver assim, né? Se eu tenho apenas um olho, como é o caso do pastor Moisés, eu não consigo ver um filme em 3D. Por quê? Porque o 3D são imagens, né, que são feitas para cada olho, que se sobrepõem e dão aquela noção de profundidade, de distância. Então, eu perco também um pouco da visão lateral. Então, vamos imaginar isso. Bem simples, né? Uma visão 2D é um desenho chapado, não tem nenhuma noção de profundidade. Já uma imagem 3D, você vê como se fosse algo natural, real, né? Você vê a profundidade, você vê os detalhes de uma forma diferente. Agora, se eu tenho os dois olhos normais, eu consigo ver cor, profundidade, distância, eu tenho uma visão boa de ambos os lados. E se você for mulher, então? Você vai ver mais ainda, né? Você vê além. 5D, como diz o Vandes ali. Olha essa foto aqui, né? Pense numa mulher desconfiada. A mulher está com o olho aqui e o olho lá. A mulher vê tudo, vê até o que não tem, né?
As mulheres, elas têm uma percepção muito maior que os homens. Gente, hoje eu fiz um teste com o Benjamin. Eu pedi para ele: Benjamin, vai lá, bate o suco que está no liquidificador, pega o copo e põe para o seu pai. Gente, uma mulher chegaria na pia, ver o copo aqui, o liquidificador com as coisas aqui, bater, pegar o copo e encher. Eu cheguei na pia, ele pegou um outro copo, que ele não viu aquele copo que estava ali, né? Não estava, era o copo que estava no escorredor. Então, o homem, ele vai focado naquilo que ele vai fazer e ele não consegue ver nada além daquilo, né? É uma visão focada. Já a mulher, ela consegue ver. Se ela está na internet, ela consegue ver quem está sentado aqui na frente. Ela consegue ver uma mulher que está aqui, ela já viu a roupa de quem está cantando, né? A camiseta do Bob, a roupa do Gabriel, do Adriel, e já viu tudo. Quem está de sapato novo, porque ela viu o selinho da Arezzo quando a irmã ajoelhou aqui na frente, né? Na sola do sapato. O corte do cabelo de quem cortou o cabelo, mudou o cabelo. O óculos da pessoa que trocou, que foi lá na ótica Chofar esse ano ainda, né? Quem fez mecha, quem fez plástica, quem engordou. A mulher consegue ver tudo. Um homem, ele vai falar assim: como foi o culto? Ah, estava bom. Tinha gente, tinha algumas pessoas, estava chovendo. Ele não consegue dar detalhes, né? Ele, se bobear, ele não sabe nem a cor do piso, a cor da igreja, nada. Ele não consegue ver. Quando a gente foi viajar no avião, na ida, eu reparei uma família que estava perto da gente. E por que eu reparei? Porque a moça tinha um tique, né, com o nariz. Ela ficava fazendo assim, toda hora ela fazia assim, né? E eu falei para o Maurício: ai, está me dando nervoso o tique dessa moça. Quando a gente voltou, eu falei para o Maurício: olha quem está no avião. Ele: quem? Aquela família que veio com a gente. Ele: que família? Eu falei: a família que a moça tinha o tique do nariz. Como que você lembra disso, né? Que absurdo, como que você viu um negócio desse? Gente, mas é tão, né? Para a mulher é tão rápido assim, você já lembra, você já viu, você já marcou. Agora, os homens ainda pensam, né? Mulher vê cada coisa. Se eu tenho deficiência visual, se eu não consigo enxergar com os dois olhos, eu vou precisar de outros meios para perceber as coisas ao meu redor. Através da audição, perceber os sons, através do tato, do olfato. E se eu quero descrever algo, eu vou precisar tocar naquilo. Tem uma série que passa na Netflix, chama Daredevil. Alguém já viu? Que o super-herói é o Demolidor, a Brienne. Que é o Demolidor. E ele é cego, ele é um super-herói cego, né? Então ele tem poderes super aguçados de visão, de audição, de olfato. Ele sente se o coração da pessoa começou a acelerar, ele consegue falar. Então, ele fala até se a pessoa está ansiosa, é muito interessante, né? Agora, se nós formos falar de visão espiritual, dos olhos espirituais, porque nós estávamos falando do natural até agora, né? A pergunta é: o que eu estou vendo? Tem gente que no natural vê perfeitamente com os dois olhos, mas espiritualmente é cego, não consegue ver. E vice-versa, tem gente que é no natural cego e no espiritual tem uma visão totalmente aberta. Conheci a Marcinha no grupo da pastora Mático, né? Conheci o Juliano aqui, que tem visões tremendas, abertas, me mandou um áudio esses dias de 5 minutos falando um sonho que ele teve, uma visão, um monte de coisa, tremendo. Então, muitas vezes, Deus fala para nós: o que você está vendo? E ele disse isso: o que vês tu? Para muitos homens na Bíblia. Vamos ver um pouquinho isso. Moisés, Deus falou para ele: o que você vê, Moisés? Ele disse: vejo uma vara. E aí Deus disse: lança no chão, e ela se tornou uma cobra. Jeremias, Deus perguntou: o que você vê? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Depois ele disse: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina ao norte. Depois, vejo 2 cestos de figos, um cesto de figos bons e um cesto de figos ruins. Vários homens, né, receberam do Senhor. Ezequiel viu um monte de ossos secos. Zacarias, ele vê um candelabro de ouro e um vaso de azeite. Em cima 7 lâmpadas e 7 tubos. E junto haviam 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda do vaso do azeite. Depois, Zacarias ainda
viu um rolo voante com 20 côvados de comprimento e 10 de largura. E ele teve várias visões. Se você for ver no livro de Zacarias, depois fala que ele viu 4 carros saindo dentre 2 montes de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro branco, no quarto baio, todos fortes. Eram os 4 ventos do céu que saíam da presença do Senhor. Então, o que acontece, queridos? Esses homens, eles tinham visões de Deus. Muitas vezes eles não entendiam, até porque eles não conheciam muitas das coisas que a gente conhece hoje, né? Avião, tantas coisas que a gente conhece hoje, que eles não sabiam explicar. Mas eles perguntavam e eles falavam com o anjo e eles recebiam a resposta e o discernimento daquilo. O que eles iam fazer com aquilo? Muitas vezes eles tinham que abrir a boca, profetizar decretos do Senhor, liberar palavras, juízos, profecias de destruição ou de vida. Jeremias teve que comer o rolo que ele viu, né? Então, muitas vezes eles interagiam com aquela visão que eles tinham. Uma dica para você: não importa o que você veja, nem quantas vezes você já teve a mesma visão. Aprenda com esses homens de Deus a perguntar: o que significa isso, Senhor? Se o seu filho tiver uma visão, se o seu marido tiver uma visão, se você tiver uma visão, e ele falar assim: eu estou vendo isso. Ensine essa pessoa a perguntar: o que significa isso, Senhor? Porque Deus não nos mostra nada por acaso. Deus não nos mostra nada para nos deixar confusos ou no engano. Se Deus está nos mostrando, é porque Ele quer falar algo para nós. Se um anjo aparece para você, é porque ele veio trazer alguma mensagem para você. Então você precisa interagir com essa visão. O que Deus me deu, a revelação também pode... O Deus que me deu a revelação também pode interpretá-la para mim. Quem diz isso é Jim Gould. Ele tem livros que falam sobre visões, sonhos e muitas coisas. Então, o Deus que deu a revelação, Ele pode trazer a interpretação. Nós precisamos crer nisso e nós precisamos andar nisso. Eu lembro quando o Benjamin era pequeno e a gente estava numa reunião de oração e ele chegou e falou, o apóstolo Hudson, vários apóstolos estavam em casa, e ele disse assim: eu estou vendo um anjo aqui na sala. E a gente não sabia o que falar para ele. E o apóstolo Hudson virou e falou assim: pergunta para o anjo o que ele veio falar. E aí ele foi e voltou dizendo: o anjo falou que é para ler a Bíblia. E a gente achou tão bonitinho aquilo, né? Porque ele começou a interagir, fazer perguntas para aquele anjo, e ele veio falar coisas que estavam na palavra. Então era para ler a Bíblia, era para orar mais. Então, o que o Senhor fez ao profeta Jeremias? Vamos ler lá. Jeremias 1:10 diz assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, o Senhor tinha colocado Jeremias para tudo isso, e por isso ele teve que mostrar várias coisas para Jeremias como um profeta. Os profetas eram a boca de Deus na terra. E lá em 1 Coríntios 14 diz assim: porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olhe para alguém e diga assim: você pode profetizar. Amém? Você precisa começar a abrir sua boca e não achar que você está falando algo do nada. A Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Você precisa começar a abrir sua boca e liberar palavras que você quer ver acontecer na sua casa, que você quer ver acontecer no seu casamento. Então diga assim, leia comigo: eu posso ser a boca de Deus na terra, se eu falar aquilo que Ele me mostrar no Espírito. Não é no natural, vem de cima, de Sião. Amém? Se você quer ter visões espirituais, se encha de coisas espirituais. Leia a palavra. Nós estamos nesse objetivo de lermos a Bíblia toda esse ano. Já começou ontem, paramos no Gênesis 20. Eu não consigo ler. Queridos, põe para ouvir no celular. No caminho do trabalho você ouve, são 3 capítulos mais ou menos por dia. Fazendo ginástica você ouve, deitado você ouve. Aonde você estiver você consegue ouvir. Então nós precisamos nos encher das coisas espirituais para termos visões espirituais. Agora, se eu só leio o jornal, se eu só vejo televisão, se eu só me encho de más notícias, a minha visão vai estar contaminada. Por que nós jejuamos também? Para a nossa carne morrer, para limpar o nosso eu.
Você sabia que quem toma muito café tem sonhos, muito sonho em preto e branco? Quer ter sonho colorido para tomar café? É interessante isso, mas nós aprendemos muito isso com os profetas, Rick Joyner e tantos homens de Deus. Então, nós precisamos nos encher. Existe aquele livro do Bob Sorge, que pregou aqui no Geração Eliseu, um pacto com os olhos. Nós precisamos ter um pacto com os olhos, não é tudo que eu devo ver. Ah, mas está lá no Facebook, eu vou abrir só dar uma olhadinha. Não olhe, aquilo pode marcar você. Eu lembro quando eu estava grávida, que a pastora Dorothy falava assim, não olha a coisa feia, você está grávida, né? E eu não entendia, achava, ai que besteira, né? Coisa de gente do passado, né? Mas é verdade, você fica emotiva, você não deve ver coisas ruins, coisas feias. Sabe aquelas coisas assim, esses dias estava no meu Face, eu já oculto na hora. A mulher com um furinho assim, e o cara com a pinça puxando assim, para tirar um berne do braço da mulher. Nossa, aquilo me dá um negócio, se eu ver aquilo, aquela imagem não sai da minha cabeça. Então, nós não devemos ver coisas que vão sujar os nossos olhos espirituais, né? No natural, a gente senta, chora, se lamenta, vê morte, desgraça, terror, pânico. É só isso que nós vamos ver no natural, se nós ficarmos nos enchendo das coisas naturais. Aí a gente vai falar, Deus, eu estou vendo tudo horrível. O país está um caos, está em crise, o jornal está dizendo que aquele candidato que roubou tanto tem chance de ganhar nessa eleição. Deus, você viu? 3 pastores se suicidaram esse ano passado. Alguém viu isso? Não fez? 3 pastores, 2 homens e uma mulher se suicidaram. Jovens, né? O mais velho acho que tem 50 e poucos anos. Se você começa a ver essas coisas, você vai falar, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora do Brasil. Eu só consigo ver desgraça, eu só consigo ver trevas. Mas a gente pergunta, e agora, Senhor? O Senhor se esqueceu de nós? Nós precisamos ser homens e mulheres que creem que aquilo que Deus falou e fala, e a promessa, o Deus de promessa faz, vai acontecer. Não sei quem vai ser que vai ganhar a eleição esse ano, né? Eu vi ontem um post no Face assim, daqui tantos meses, Páscoa, depois 60 dias... Copa, depois 120 dias, eleição, depois 60 dias, ano novo, feliz 2019, né? A pessoa já pôs assim, como se o ano fosse passar muito rápido por causa dessas coisas. Mas não importa quem vai ser candidato, se vai ser cristão, ateu, homem, mulher, o governo dessa nação é do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar nisso, Ele está acima de todas as coisas. E não são pessoas que vão mudar essa nação. A minha esperança, queridos, não pode estar numa pessoa. Porque se essa pessoa pisar na bola, se essa pessoa fizer qualquer coisa que me decepcione, eu vou perder minha esperança. A minha esperança tem que estar no nome, que é acima de todo nome. Que é o nome no qual todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e embaixo da terra. Posso ouvir amém? Então todos aqueles que colocaram esperança no Lula... Há anos atrás, como estão hoje? Decepcionados, né? Arrependidos, falando mal, xingando na internet. Por quê? Porque colocaram a esperança em um homem. O que me traz esperança é a palavra de Deus, é o Deus que fez as promessas, de que o Senhor vai fazer diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Muitas vezes, nós temos os olhos naturais abertos para ver o que o diabo está fazendo e mostrando. Ficamos com medo, ouvindo ele nos intimidar, nos acovardamos, deixamos a alegria ir embora, aí entra a tristeza, o desânimo, e com isso a esperança vai embora. Não temos mais força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se não temos alegria, não temos força. E a esperança se vai, e aí começamos a ficar paralisados, atormentados, só vendo aquilo que o inimigo quer mostrar. Uma pessoa cheia de esperança, ela pode olhar até mesmo para os ossos mais secos e ver um exército extremamente grandioso e conseguir profetizar vida. Lembra que 18 significa vida. Então, nesse ano, nós precisamos profetizar a vida, aonde a morte está querendo se estabelecer. Na nossa casa, nosso casamento, nossos familiares, no meio das pessoas perdidas, desviadas. Vida e vida em abundância. Diga, eu profetizo vida e vida em abundância. Amém?
Por isso que o ano começou com esses suicídios, porque o espírito de morte sabe que esse é um ano de liberar vida. Segundo Reis 6, nós vamos entrar nessa visão espiritual agora. Diz assim, verso 8, ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas. Ou seja, Eliseu falava para o rei de Israel, não faça isso. E ele não fazia e era livrado, né? Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ou seja, tem um traidor no nosso meio que está avisando o rei de Israel dos meus planos. Respondeu um dos seus servos, não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala no teu quarto de dormir. E ele disse, ide ver de onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? Aquele servo, ele estava com os olhos naturais abertos. Ele conseguiu acordar cedo e ver de manhã todo aquele exército cercando a cidade. E o medo entrou no coração dele, o desespero. E agora? Eles vão nos prender, vão levar Eliseu. O que vai acontecer? E o que Eliseu responde? Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não temas, pois os que estão com você são maiores do que os que estão com ele. Diga, os que estão comigo na minha casa, os anjos do Senhor, são muito maiores do que os inimigos. Amém? As pessoas podem fazer trabalho, macumba, lançar praga, feitiço, ódio, inveja contra a sua vida. Mas a Bíblia continua sendo Bíblia e diz, maldição sem causa não encontra pouso. Maiores são os que estão com eles. E eu sei em quem tenho crido, que é poderoso. E o Deus de paz, a Bíblia diz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por que nós estamos lendo a Bíblia? Não é só para ler, mas é para colocar essas coisas no nosso coração, para abrir nossa boca e liberar essa palavra, e declarar com os olhos espirituais, Senhor, maldição sem causa não encontra pouso. Na minha vida não, na minha casa não, arma forjada nenhuma vai prevalecer. Nenhuma língua, nenhuma palavra contrária, nenhuma oração feiticeira. E Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas ele estava vendo, só que ele estava vendo no natural. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os carros que estavam cercando a cidade eram carros naturais. Os carros que estavam cercando Eliseu eram carros de fogo. Eram homens enviados pelo Senhor, anjos do Senhor, com espadas, com tantas armas, né, para pelejar por Eliseu. Coloca a mão nos teus olhos agora, naturais. Diga assim, abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja os carros de fogo, os cavalos, os anjos com espada de fogo, o exército de Deus, que já foi enviado para minha casa, para o meu trabalho, para estarem ao meu lado, me escoltando a cada dia, em nome de Jesus. Se crê, diga, eu creio. Amém? Ou seja, nós precisamos ter os olhos abertos. Não é só o profeta, não é só o vidente, como eu disse para Maria Luísa, né? Que Maria é vidente. Não é só algumas pessoas. Deus pode abrir os nossos olhos espirituais para que a gente comece a ter visões. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer que você comece a ver
anjos estrategistas, anjos de guerra, anjos de alta patente, anjos de 2 metros, 3 metros, anjo com roupa de ouro, com bandeira, anjo com chave, abrindo porta, anjo com instrumento musical, anjo trazendo órgãos físicos, anjos com curativos para curar guerreiros feridos em batalha, anjos com roupa de dança, né? Dançando ali em cima com as meninas e aonde elas estiverem ministrando, anjos que estão esperando somente o Senhor dar ordem para agir. O Senhor tem um exército de anjos para nos servir. O que você tem feito com isso? Então eu tenho que ficar falando com o anjo, pedindo para anjo? Não, você fala com o Senhor e o Senhor dá ordem para o anjo. Mas você precisa crer, você precisa interagir com o que a Bíblia diz, né? Nós intercedemos para que o Senhor libere anjos nesse lugar, porque aquilo que está escrito, aos seus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Diga o seu nome inteiro. Lúcia, Helena, Pimentel, Condori Marques. Diga, o Senhor dá ordem a meu respeito e aos da minha casa. Amém? Por quê? Porque o Senhor dá ordem a respeito do Juliano, do Guilherme, da Cida, de cada um, né? Da Davi, Cris, todo mundo que está aqui. Da Alzira, do Elcio, da Kelly, do Rudolf, de cada um que está aqui, o Senhor dá ordem. Nós não estamos sozinhos. E os anjos, eles se alegram, se regozijam, fazem festa conosco, ao ver um pecador se convertendo, ao ver a obra de Deus sendo executada por nós, e nós servindo o Senhor na sua igreja. Agora, por que Deus nos pergunta o que estamos vendo? Se Ele é onisciente, sabe de tudo, antes mesmo que a gente abra a nossa boca. Porque Ele quer que com a nossa boca, a gente fale onde os nossos olhos estão focados. Se no natural ou no sobrenatural. Naquilo que Ele quer nos mostrar. Quando Deus te faz uma pergunta, que nem quando Ele fala para aquele homem, o que queres? E ele fala, você quer ser curado? Né? Quero. Mas é que ele estava com os olhos no natural. Olha, o anjo vem e mexe a água e eu não consigo pular. Se ele tivesse com os olhos espirituais abertos, ele falava, Senhor, eu sei que Tu és Jeová Rafá, eu quero ser curado. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Ezequiel, antes de falar de Ezequiel, o apóstolo Joseir, ele tinha um testemunho de uma menina que, quando ele estava ministrando, o diabo começou a ameaçá-la de que se ela falasse, ele ia matá-la. Então não queria deixá-la falar e confessar os pecados. E aí ele percebeu e fez uma oração e disse assim, tem 2 anjos de cada lado aqui e um grandão atrás de mim. Você pode falar. Nessa hora a menina levantou a cabeça, olhou para cima e ela viu o anjo. E aí ela começou a falar tudo. Sabe por quê? Porque o diabo mente, ele intimida. Ele quer que a gente se cale porque ele não quer que a gente seja liberto. Então ele mente. Agora, se você puder ver os anjos do Senhor, você vai ver que o Senhor está ali. E Ele é muito maior do que qualquer um dos inimigos que vem contra nós. Por que então que Deus pergunta, né? Lá em Ezequiel, diz, Ezequiel 44, e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver. Porque para te mostrar, fosse tu trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Ou seja, Deus estava falando, você tem que abrir a sua boca profética para mudar uma situação. Se você está falando o que todo mundo fala, você não vai mudar a atmosfera do lugar. Mas se você fala aquilo que o Senhor te mostra, aquilo que Ele quer, e você consegue obedecer à voz do Senhor, as coisas começam a mudar. Sabe por quê? Qual que é a matemática de Deus? 1 com Deus é maioria, 2 é covardia. O que significa isso para a sua vida? Às vezes você fala assim, eu sou o único na minha casa que sou crente. Entre eu e meu marido, só eu sou crente lá. Se um está ali e é do Senhor, Deus já é maioria naquele lugar. Se 2 entrarem, então, aí é covardia, aí Deus já ganhou, né? Então nós precisamos crer, se eu sou o único, Deus vai fazer. Foi assim que Deus fez com Gideão. Ele tinha mais de 10.000 pessoas. Mais de 30.000 homens, foi diminuindo, até que ficou 300. E foi assim que Deus fez ele ganhar. Não é pelo número, mas é quem é que tem os olhos abertos para ver o Senhor. Então, você com Deus na sua casa, já é a maioria. Então não diga, está difícil, lá em casa é muito difícil, né? Só eu sou crente.
Olha para alguém e fala assim: você com Deus já é maioria. Amém? Creia nisso. Agora, se nós somos a maioria, então nós precisamos começar a abrir a boca, profetizar a mudança, começar a louvar, começar a adorar. Tem muitas pessoas falando para mim de bailes funk que estão tendo nas praças aqui em São José. Alguém tem sofrido com isso? Sofreu no final do ano? Não? Algumas pessoas vieram falar que fica aquele barulho a noite inteira até de madrugada. Comece a pôr adoração. Comece a mudar a atmosfera dentro da tua casa, porque isso vai incomodar as trevas. Isso vai fazer com que aquelas pessoas mudem, né, aquilo que elas estão buscando. Agora, deixa Deus abrir seus olhos quando você entrar na sua casa. Deixa Deus te mostrar o anjo que está na porta da tua casa. Quantos testemunhos a gente já viu de ladrões que vão roubar a casa de uma pessoa e de repente eles veem o anjo e saem correndo, né? Teve um irmão que deu um testemunho uma vez que ele ia sempre orando no caminho que ele ia. E ele nunca foi assaltado. Um dia ele resolveu levar uma faca com ele. E aí um cara passou perto dele e disse assim: hoje ele está sozinho. Por que hoje ele está sozinho? Porque hoje ele confiou na faca e não na oração, e não nos anjos que estavam com ele. Se o Senhor é com você, peça, né, para Ele te mostrar o anjo que está com você. O anjo que está do seu lado, o anjo que vai com você. Você quando entra no lugar, não entra sozinho, querido. Deus tem dado ordem aos seus anjos, nós precisamos crer nisso, como em Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores, que vêm nos ministrar, que vêm em nosso favor. Então creia, que você tem uma armadura espiritual, posso ouvir amém? Que o Espírito Santo habita em você. Amém? Que o seu poder fará com que você faça as obras maiores que Jesus fez. Que você se encha de esperança, porque a palavra da verdade é uma espada que está na boca, pronta para ser liberada, com ousadia, com intrepidez. Porque alguém que vive essa verdade, guarda no coração, na hora certa, vai dizer algo que vai mudar as coisas, né? Então nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos declarar: o inimigo está destruído, eu profetizo vida. Tudo aquilo que estava morto, ressuscita. Tudo aquilo que estava morto, volta a viver. É assim que aconteceu lá em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: sim, Deus, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se você veio de manhã hoje, você lembra que o apóstolo disse, eu não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, né, que é tanta palavra sendo liberada, mas ele disse o seguinte: Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Deus poderia falar: ossos secos, se levantem, mas Ele quis que a boca do profeta fosse aberta, e ele com a sua boca liberasse vida. Deus está querendo que você abra a boca na sua casa e libere vida. Não é o apóstolo ir lá, o pastor ir lá, a irmãzinha ir lá, a intercessora ir lá, é você que vai profetizar vida. É você que vai começar a profetizar mudança. Perdão. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Perdão. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida. Profetiza ao filho do homem, diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Acho que eu passei antes. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo.
Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos olhos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e o cumpri, diz o Senhor. Nesse caso, Deus mandou o profeta profetizar a vida, porque não havia mais esperança. Se não há vida, a esperança se vai. Por isso, nesse ano de liberar e profetizar a vida, nós estamos renovando a nossa esperança. Deus fala para o profeta Isaías profetizar sobre a terra seca. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de água. Deus estava falando para Isaías: o que você está vendo? Isaías estava vendo só deserto, só secura, só tristeza. Se você for para o Nordeste, talvez você só veja isso: terra seca, falta de água, pessoas tristes, pessoas amargas. Só que você precisa abrir sua boca e profetizar vida, ressurreição, transformação. O que nós vemos no natural pode nos levar para o engano e para o desânimo. Mas quando nós temos esperança no Senhor, nós temos alegria e nós conseguimos abrir nossa boca e profetizar vida. Então, temos que esperar com esperança renovada, por quê? Diga: porque Deus é bom. Hoje já foi falado isso, né? Deus é bom. Ontem o Andrezão ministrou isso: Deus é muito bom. Lamentações 3 diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Queridos, por que esse é o ano de nós buscarmos o Senhor com mais intensidade? Porque o Senhor é bom para aqueles que o buscam. A esperança nossa precisa estar no Senhor e não nas coisas. Segundo motivo, porque nós temos que ter esperança renovada nesse ano. Porque Deus nos aperfeiçoa nos momentos difíceis, nas tragédias, nas dificuldades. Deus está trabalhando em nós nessa hora, no nosso caráter. Lamentações 3:26, boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é, quando jovem, suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Diga: o pior nunca é o pior. Essa é a versão da Bíblia Mensagem, né? Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez. Ele voltará atrás. Posso ouvir amém? Nós precisamos, aqui eu acho tremendo, né? Espere até que surja a esperança. Vá para o quarto, vai orar, vai buscar o Senhor. Fique em silêncio. Não fique falando tanto. Ouça mais. E para continuar, nós já estamos quase terminando. Para continuar tendo esperança renovada a cada dia desse ano, primeira coisa que eu preciso fazer: aceite aquilo que não pode mudar. Tem coisas que não vão mudar na sua vida. E se você ficar esperando que essas coisas mudem, você vai perder a esperança. A pastora Dorothy, ela fala que tem certos casos, né, de pessoas, principalmente pessoas de mais idade, que a pessoa só vai mudar com sinais e maravilhas. É muito difícil. Você quer que a sua mãe mude, você quer que seu pai mude, você quer que seu marido mude, talvez essa pessoa nunca vá mudar. Então, aceite e mude você. Comece a ter uma vida diferente de você. Jó 42 diz assim: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada e ninguém pode frustrar os seus planos. Se Deus quer mudar aquela situação, Ele vai mudar. Mas se Deus não quer mudar aquela situação e Ele quer mudar você, aceite. E seja transformado, né? Segundo, pare de murmurar, de ficar culpando o governo, a corrupção, a falta de dinheiro. Assuma seus erros e se arrependa. Não murmure.
Às vezes a gente murmura sem perceber. A gente abre a boca e só fala aquilo que não leva à esperança. Terceiro, veja Deus na sua palavra. Salmo 19 diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se os nossos olhos precisam ser iluminados, como que nós vamos poder ter essa luz? Se nós buscarmos os mandamentos do Senhor, se nós lemos a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, e enchê-los o nosso coração de alegria. Quarto, busque a soberania de Deus. Lamentações 5 diz assim, eu vou pedir para o louvor já subir. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Leva-nos de volta para ti, Senhor. Estamos prontos para voltar. Dá-nos um novo início. Queridos, uma coisa que eu tenho sentido nesse ano de 2018. Todos os anos eu sinto assim, ai meu Deus, de novo, tudo de novo, Escola Shofar de novo. E daqui a pouco já é o Glória nos Portais, e as coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, o ano passou. Mas desde o primeiro dia desse ano, eu sinto muito forte no meu coração que não é igual. Tem algo que Deus vai fazer novo nesse ano. As coisas já começaram diferente, eu sinto as coisas diferentes. E uma das coisas que eu quero te falar, não faça as coisas por obrigação. Não leia a Bíblia por obrigação, não ore por obrigação. Tem gente que faz tudo, vai na academia por obrigação, faz dieta por obrigação, tem relacionamento sexual com o marido por obrigação, e faz tudo por obrigação e não tem alegria em nada que faz. Busque o Senhor, busque ter alegria. Puxa, eu vou ler a palavra agora. Puxa, eu vou fazer isso agora. Puxa, eu vou estar com a minha família agora. Eu vou fazer essa comida agora. Se alegre, veja tudo como algo novo que Deus tem para fazer nesse ano na sua vida. Comece a ver as coisas diferentes. Por isso nós estamos falando tanto dos olhos, os olhos serem iluminados, você mudar a maneira que você vê. Então eu queria que você fechasse seus olhos naturais agora. E que você começasse a olhar para o Senhor, porque Ele pode pingar um colírio novo nos seus olhos hoje do céu, para que os seus olhos espirituais se abram, para que eles sejam iluminados, para que a sua visão aumente, para que os seus olhos se tornem puros, cheios de amor, que você comece a ver as mesmas pessoas, só que de uma maneira nova, com honra, dando valor àquela pessoa, amando aquela pessoa. Às vezes você está tão sem paciência, tão irritado, tão cansado, tão desanimado, que você olha para o seu cônjuge, você olha para os seus filhos, você olha para os seus pais, e você vê tudo igual. E você sempre pensa, nada muda, eu não aguento mais. Mas o Senhor quer mudar os seus olhos, para que você veja de uma maneira nova, para que a sua visão espiritual abra, para que você veja os anjos trabalhando em teu favor, para que você veja os seus olhos queimando com o fogo do céu, para que você enxergue as coisas de uma maneira nova, e por causa disso você comece a falar de uma maneira nova, você comece a liberar palavras novas. O que você está vendo? O Senhor está te perguntando, o que você está vendo? Onde está teu foco? Até hoje, onde estava o teu foco? Não espere mais um dia para deixar Deus mudar os seus olhos. Não espere mais um dia para ser cheio da esperança do Senhor.